Quais foram os livros que formam as bases da programação neurolinguística? Me pediram sugestões de livros sobre PNL. A partir dessa sugestão, vou fazer uma série de vídeos sobre livros de PNL. E esse é o primeiro deles. Se você acha isso interessante, já dê um like nesse vídeo e assim você ajuda a difundir a programação neurolinguística para mais pessoas. Meu nome é Carlos Sampaio e aqui no canal eu trago coisas sobre PNL que você não encontra em sites de PNL em português. Fique ligado porque toda semana eu trago novidades. E se você quiser sugerir temas para vídeos ou tiver dúvidas, comentem aqui embaixo que eu respondo diretamente. Eu faço um vídeo para tratar melhor o tema. Então, quais são esses livros fundamentais da PNL? Classifiquei como fundamentais os escritos por Richard Bandler e John Grinder, desde a metade dos anos 70 até o início dos anos 80. Esses livros, eles começaram tudo que hoje conhecemos como programação neurolinguística. São 8 livros que eu vou apresentar na ordem cronológica de publicação. E qual foi o primeiro? Estrutura da Magia 1, um livro sobre linguagem e terapia, foi publicado em 1975. Foi o livro que deu início à PNL, apresentando o metamodelo, contou com a apresentação de Virginia Satir e a introdução de Gregory Bateson. Curiosidade, é no início desse livro está aquela história do príncipe e o mago, de vez em quando é contada no mundo da PNL. Esse livro tem uma edição em português, mas eu não recomendo começar ou aprender metamodelo com ele. Mesmo ele em inglês não é muito didático. Em português fica uma salada, porque algumas frases estão em inglês, outras traduzidas, a tradução não ficou muito legal, então não é um livro para você começar a aprender PNL nele. Eu tenho uma edição mais nova em inglês, autografada pelo Richard Bandler em pessoa. Isso é uma curiosidade. Segundo livro, Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton Erickson, do Bandler e Grinder, publicado também em 1975. São os padrões das técnicas hipnóticas do Milton Erickson, com o prefácio do próprio Milton Erickson. O livro, como o próprio título sugere, é sobre o modelo Milton. Nesse livro, o modelo Milton é apresentado ao mundo e a parte linguística da PNL se completa. Metamodelo, modelo Milton. Esse livro é muito bom, mas não existe uma edição em português. Em seguida, nós temos a Estrutura da Magia 2, um livro sobre comunicação e mudança. Foi publicado em 1976. É interessante observar que aí tem uma mudança na autoria. É o Grinder na frente e o Bandler. Geralmente é Bandler e Grinder. Nesse é mais o Grinder, depois o Bandler. Esse livro é tratado apenas como volume 2 do primeiro livro e não como outro livro, como se fosse uma complementação do primeiro. Por que eu estou falando isso? Recentemente o Bandler, numa entrevista, declarou que está finalizando a Estrutura da Magia 2. Não um volume, mas outro livro sobre outros aspectos. Não sei se ele vai mudar o título ou como ele vai diferenciar desse livro 2 aí da Estrutura da Magia. É aguardar para ver. Esse livro, Estrutura da Magia 2, ele aborda sistemas representacionais, congruência, incongruência, linguagem não verbal, predicados e o foco ainda é em terapia. Tem até um capítulo sobre terapia familiar. Curiosidade, Postura Satir está nesse livro. Tem até um vídeo que vai aparecer um card que eu falo mais sobre isso. Eu também tenho esse volume, dessa vez autografado pelo Grinder. Patterns of Hypnotic Techniques of Milton Erickson 2. Esse já vem também com a Judith Delosier como coautora. O referencial do Chomsky, usado para o metamodelo, não foi o suficiente para captar todas as nuances do Erickson. Então esse livro, o objetivo foi distinguir padrões não verbais do Erickson das estruturas verbais. Tem aí o conceito ele fala do fourtuple, que não existe cliente resistente, sim comunicadores ou terapeutas inflexíveis. Só explicando, na matemática, tuple é uma linha de elementos numa ordem. O Bandler é matemático e isso influenciou os termos da PNL. Também, esse livro, só o volume 1 está em português, esse não tem em português. E agora começa a parte mais útil para quem está aprendendo PNL. São aqueles livros com aquelas capas New Age, publicado pela editora Sumos. Nos Estados Unidos eles não tinham essas capas mágicas, com aquelas figuras mágicas. E esses livros eles foram organizados por Steve Andreas e Connie Ryan Andreas. Eles foram escritos a partir das transcrições de vários workshops e seminários realizados pelos autores, Então, com demonstrações, isso facilita a aprendizagem, porque você pode modelar e imaginar ali como é que eles estão usando as abordagens. Pelo menos para mim foi mais fácil. Além disso, os comentários deles em forma detalhada, com a descrição e como utilizar, ajuda mais ainda para você aprender. O primeiro desses livros foi Sapos e Príncipes, publicados em 1979. Esse livro trata de sistemas representacionais, pistas visuais de acesso, ancoragem, e no livro ele apresenta um conceito de remodelagem, que depois em outros livros vai ser chamado de
Ressignificação em 6 Passos. E começa nesse livro o trabalho usando partes, uma coisa que eles usaram muito, né? Dividiu em partes a mente das pessoas. E curiosidade, o prefácio é de um tal de John O. Stevens, que na verdade é o nome original do Steve Andreas, depois ele mudou de nome e passou a se chamar Steve Andreas. Em seguida tem o Atravessando, publicado em 1981, com o prefácio da Connie Ryan Andreas. É um livro sobre hipnose. Esse é um livro sobre hipnose elaborado a partir da modelagem, também que eles fizeram do Milton Erickson, mas ele é mais simples que os 2 livros anteriores dos padrões hipnóticos. Ele é menos teórico. O outro apresenta exemplos, mas o foco é a teoria. E nesse, o foco é a prática, com um embasamento teórico que explica. Curiosidade, nesse livro você vai encontrar exercícios de calibragem, ainda hoje utilizados em cursos de PNL. E vai encontrar a técnica da Beth Erickson para auto-hipnose. Está nesse livro. Em seguida, o Ressignificando, publicado em 1982. Basicamente é ressignificação e trabalho com parte, negociação entre partes, ressignificação em 6 passos. E o livro está dividido por técnicas. No primeiro capítulo você encontra ressignificação de conteúdo, depois negociação entre partes, criação de uma nova parte. O 4º capítulo trata de ressignificação avançada em 6 passos e a seguir ressignificação de sistemas. É interessante isso, como famílias e organizações e estados dissociados como alcoolismo e abuso de drogas. Curiosidade desse aí é que esse foi o último livro escrito pela parceria Bandler e Grinder. E o último, essa série, que é Usando Sua Mente, já de 1985, só o Bandler escreveu, e o estilo da narrativa muda um pouco, eu creio que já não é mais o Steve Andreas e a Connie Ryan editando o livro, organizando o livro, e ele trata de bastante coisa, submodalidades, cura rápida de fobia, estratégias, padrão Swish. Esse livro ele começa uma série de livros do Bandler que eu vou abordar em outro vídeo, e quando eu postar ele eu vou colocar um card aqui em cima para que vocês possam olhar. Nos próximos vídeos eu vou comentar outros livros de PNL e vão ser muito úteis para vocês. Esses últimos tiveram todos enfoque em terapia e depois a gente vai ver outros livros que não têm esse enfoque em terapia. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. Tchau!